Essa empresa aqui ela é pouco conhecida pelos investidores, mas já subiu mais de 24.000% nos últimos anos. Vamos trocar uma ideia sobre ela para você conhecer mais um pouquinho e você ver se cabe na sua carteira para o longo prazo. Não sem mais delongas, bora pro vídeo. Vou falar pessoal que tá falando pelo Guedes, sou economista do canal. Você quer aprender a multiplicar o seu patrimônio investindo no Brasil e no exterior, já sabe, deixa o like, se inscreve no canal, porque quem é investidor de topo já deu like e se inscreveu no canal. Se você não me conhece ainda, guarda o like da sua inscrição. Quando você aprender alguma coisa nova, você simplesmente vai deixar o seu like, se lembrar desse exato momento, porque like bem dado alimenta algoritmo bom, né? Eu digo uma coisa boa aqui pra turma, né? E like mal dado alimenta algoritmo ruim. Então já sabe, não aprender uma coisa nova? Deixa o like. Sem mais delongas, bora trocar uma ideia sobre a Ross. Muitos brasileiros que já foram lá para os Estados Unidos conhecem a Ross. Ela é uma empresa que atua bem diferente. Vamos ler um pouquinho mais sobre ela, até para explicar um pouquinho mais da sua operação. Então vamos lá. A Ross opera como uma varejista de roupas e acessórios baratos, com a maioria de suas vendas derivando da marca Ross, Dress for Less. Oportunamente, a empresa adquire produtos de marca excedentes por meio de excedentes de fabricação e liquidação de varejo com desconto de 20 a 60% sobre o preço total. Assim, suas lojas costumam ter uma variedade de unidades de estoques, cada uma com o mínimo de produto, o que cria uma caça ao tesouro. As mais de 1.800 lojas da Ross estão localizadas em comunidades suburbanas, densamente povoadas e atendem consumidores de renda média. Ross também opera cerca de 350 redes de descontos da Didi para pessoas de baixa renda. Então, se você não entendeu bem, eu vou te explicar um pouco como é que funciona a Ross. Basicamente, a Ross, ela compra os excedentes, ou seja, aquelas peças que sobraram, ou ela compra também aquelas peças que não venderam bem. Então, você tem marcas ali como Nautica, Polo Ralph Lauren, Nike, Calvin Klein, essas diversas marcas. E muitas vezes aquela roupa que a marca lançou não vendeu muito bem, a galera não gostou muito, ou sobrou, né, sei lá, o verão foi mais curto, aí sobrou muita roupa de verão, esse tipo de coisa. E aí, a Ross ela compra o produto dessas lojas com descontos de 20 a 60%. Isso aí por si só já é uma coisa bem interessante. E aí surge a primeira pergunta. Mas Pedro, por que eu compraria na loja da própria Calvin Klein, na loja da própria Nike, Under Armour, Polo Ralph Lauren? Por que eu compraria nessas lojas originais se eu posso comprar o mesmo produto da loja na Ross? Isso foi uma das perguntas que eu fiz quando eu conheci a Ross há aproximadamente uns 7, 8 anos atrás, quando eu estava lá nos Estados Unidos. O grande ponto é, lá nos Estados Unidos, as pessoas levam muito a sério esse negócio de roupa de temporada. Então, as cores, por exemplo, do outono são muito marcantes, as cores do verão são muito marcantes, as cores do inverno são muito marcantes. E, porra, aqui no Brasil a gente não leva nada disso a sério, pelo amor de Deus. Porra, aqui, por exemplo, eu tô em Maceió. Cara, eu uso a mesma camisa o ano todo, não tem esse negócio de, não tem nem inverno em Maceió pra começo de história, né? Então, pô, a gente não liga muito pra esse tipo de coisa. E essas lojas aqui, elas são muito frequentadas por pessoas de renda média, por muitos turistas. E quando a gente vê aqui o termo suburbano, a gente tende a pensar que, pô, é o cara que mora na favela, né? O favelado dos Estados Unidos. Não, suburbano é um classe média bom nos Estados Unidos, é um classe média alta brasileiro, pô. O suburbano não é um termo pejorativo, a gente entende como pejorativo, mas não é pejorativo, tá? Suburbano é um classe média, pô, um bom classe média nos Estados Unidos, tá? Então, assim, essas marcas, via de regras, no seu lançamento, né? Então, roupa de inverno. Cara, roupa de inverno, na época de inverno, é muito cara. Pra eles, isso é uma coisa que importa muito, né? Essa questão de se vestir com a roupa da temporada. A gente sabe que aqui no Brasil o pessoal compra marca. E aí vai na Ross, que é uma roupa de marca, e cara, tá na promoção, é $8, $9, uma camisa da Calvin Klein, da Polo Ralph Lauren. Então o cara compra, pô, porque já aqui no Brasil ninguém sabe se é da coleção outono, inverno, verão, primavera, não tem nem aí pra isso. Então é uma coisa bem legal, porque são roupas muito acessíveis de marca. Você até digitar no Google Ross Dress for Less, pra vocês entenderem como é. Cara, é uma loja grande, tá? É basicamente assim, desse jeito como tá aqui nas imagens. Vende todo tipo de roupa, tá? E todas as marcas. Porque, como eu disse, é como se fosse uma queima, não é queima de estoque, é uma mistura de queima de estoque com não vendeu bem, é mais ou menos isso, tá? É literalmente isso. E aqui, ó, você vê que a gente dá um zoom aqui, os caras vendem Puma, vendem Carters, e sempre, ó, por exemplo aqui, ó, $12, dá pra ver aqui, é isso, $12. Você consegue encontrar muita roupa de marca, você consegue comprar tênis, você consegue encontrar, cara, você encontra muita coisa aqui a um preço super acessível. Você compra vestido, calça, perfume, cara, tinha muito perfume quando eu ia, de marca, e não é nada falsificado, ó, por exemplo, o tênis da Nike, ó, $35, né? Então, assim, basicamente, você consegue encontrar, ó, coisa de decoração, você consegue encontrar perfume, cara, você consegue encontrar tudo a um preço mais acessível. Não são produtos estragados, não são produtos com avaria, não são produtos, ó, que tenham nenhum problema, tá? Então, ó, tem comida, cara, tem muita coisa, não é comida fora da validade, né? Então, assim, tem muita coisa, tá? Que te permite comprar, certo? E o tempo que eu morei lá, né, eu gostava muito de economizar, então eu comprava muita roupa ali. E aí, beleza, né? Não investia nessa época. E depois eu entendi a Ross como investidor, mas
é que era e se era uma boa empresa. E aí, se a gente desce um pouquinho na cotação histórica da Royce, cara, é uma empresa linda que a gente quer pro longo prazo, tá? É isso aqui que a gente quer. É uma empresa que, cara, sofreu bastante na pandemia ali, a gente tá vendo, mas, cara, subiu e continua seguindo sua trajetória boa de longo prazo. Nos últimos 10 anos subiu ali 213%. É um baita case de crescimento. Se a gente olha um período histórico, ó, perfeita. É aquela curva exponencial que a gente busca pro longo prazo. É uma empresa ali, cara, que a gente para ver, ó, cotação vezes lucro. O lucro é o que tá ali em verde. A gente vê que o lucro tá subindo e a cotação tá acompanhando isso. É uma empresa que, quando a gente olha as ações em circulação, ela tá reduzindo as ações em circulação, ou seja, tá fazendo recompra. Isso é bom, que valoriza você como investidor, tá? Quando a gente olha para ver em 2025 o quanto vem de cada segmento, aí tem para criança, tem para sapato, tem acessórios, lingerie, joalheria, cosmético, homens, mulheres, home center e bed and bath, então banheiro, casa e coisas, enfim, etc. ali para cama, para quarto. Então, assim, bem legal, 100% focado nos Estados Unidos. E os números, né, pra gente ver um pouquinho ali dos números também da empresa. Antes de chegar dos números, eu queria entrar aqui no site da RI da empresa pra gente dar uma olhada, tá? Eu dei uma traduzida aqui nesse site, né, pelo Google Translate. Então, para que vocês possam acompanhar, né, porque também ficar ali traduzindo é chato pra cacete. Eu sei pra quem tá assistindo, pra quem não entende inglês, né, já desanima logo. Então, eu traduzi, pode ser que alguma coisa aqui não esteja, né, na melhor tradução possível, é Google Translate. Mas se eu ver que o negócio tá realmente muito ruim, eu volto pro inglês e leio aqui pra vocês. Mas enfim, ó, a Ross Store é uma empresa listada no S&P 500, então tá entre umas 500 empresas do S&P. Uma empresa de quanto de bi? Uma empresa de 45 bi de valor de mercado, tá? Empresa realmente grande, tá? Ok. Com sede em Dublin, na Califórnia. Cara, Dublin na Irlanda, não, Dublin na Califórnia, tá? Em 2024, 21 bilhões de dólares. Atualmente a empresa opera a Ross Dress for Less, que é aquela primeira loja que eu mostrei pra vocês. E também a maior rede de vestuário e moda para casas com desconto nos Estados Unidos, com 1.878 lojas de 44 estados no distrito de Colômbia e em Guam, tá? E a Ross oferece vestuário, acessórios, calçado, moda para casa de qualidade e de estação de marcas famosas de grife para toda a família, com desconto de 60% sobre o preço regular de loja de departamento e especializado todos os dias. A empresa também opera 358 DD Discounts, que é essa rosinha aqui, né, rosa com azul, em 22 estados, oferecendo uma variedade de roupa, acessório, calçado, artigo para casa de marca renomada, de alta qualidade e da estação, com preço mais acessível ainda para toda a família, com até 70% sobre o preço regular e loja de departamento de descontos moderados todos os dias, tá? Então, beleza, a gente já entendeu. Reflete muito aquilo que eu falei para vocês, tá? Tem uma coisa aqui que eu queria mostrar para vocês, então, que era o business da empresa. Na verdade, já tá aqui, né? Nós buscamos oferecer para os nossos consumidores produtos de alta qualidade, né? Temporada, com brand name, né? Nike, enfim, que seja, tenha marca, né? E pega ali roupa, acessórios, footwear, né? Acessórios para pé, home merchandise for the entire family, então produtos ali para casa, para toda a família, aquele desconto que a gente já viu. Novas mercadorias tipicamente são recebidas de 3 a 6 vezes por semana nas duas lojas. Então, basicamente, a gente consegue ver ali que são 100 produtos novos que, ó, nossas mercadorias estrategicamente refletem o nosso marketing, no qual tem a ênfase ali no Strong Value Message, né? Uma mensagem de forte valor. Nossas lojas oferecem um Treasure Hunt, né? Um shopping de caça ao tesouro, experiência de caça ao tesouro, né? Basicamente é isso. Você vai lá, você não sabe o que você vai achar, você pode achar uma coisa muito boa ou você achar uma coisa muito ruim, né? Onde os consumidores podem achar grandes promoções todos os dias, com uma grande variedade de marcas com barganhas para toda a família e para casa. Então, o grande ponto-chave que eu queria trazer aqui para vocês é isso. É uma caça ao tesouro, é uma experiência diferente que você tem do que uma Nike. Você quer comprar uma Nike ali da temporada? Cara, você entra no próprio site da Nike e você encontra. Agora na Ross, não. Na Ross, você chega lá, outra dinâmica, a parada é muito diferente. Você não sabe o que você vai encontrar, pode encontrar muita coisa boa, pode encontrar nada. Então, assim, tem essa sensação de caça ao tesouro, essa experiência. E, cara, consumidor gosta, né? Eu, particularmente, não gosto. Eu sou muito da ideia de que, cara, pô, tô precisando dessa blusa, eu vou lá e compro a bonita blusa e volto pra casa. Agora, a gente sabe que muitas pessoas compram por impulso, então não tava nem precisando, mas vai na Ross, às vezes achou uma barganha, alguma promoção e vai lá e gosta. Mulher principalmente gosta disso. Então, não é à toa que o maior público da Ross é mulher. Então, tem essa barganha, essa caça ao tesouro. E quando ela acha algo que ela gosta e junta com o desconto, é perfeito, né? Aí, você sabe, né? Dá o cartão na mão da tua mulher pra ver o que acontece. Sem chance. Então, é basicamente isso, tá? Então, beleza. Vamos falar um pouquinho aqui da Ross. Deixa eu aumentar o zoom. Foi demais. Foi de menos também. Ó, acho que agora tá bom. Olha só. Uma empresa no S&P 500 com receita em 2024 de 21 bi. A gente já viu a quantidade de lojas, etc. A gente já viu a separação, né? Home, bed and bath, né? 26%. Depois mulheres. Depois a gente tem ali homens. E
E, bom, a gente vê essa segregação, a gente vê que boa parte das ROS ali estão na Califórnia, tem uma parte no Texas e Flórida, né? Você para pra ver que Califórnia, costa oeste, e Flórida, que é a costa leste, tem uma concentração maior, exatamente que são ali onde entra o maior número de turistas, né? Entra o maior número ali de pessoas visitando. Ou o cara brasileiro visita lá a Flórida, ou o cara visita a Califórnia, via de regra é isso, tá? Aí, ó, começou na Califórnia em 82, um formato eficiente de low cost, e precisa ser low cost, tá? Precisa ser baixo custo. Por quê? Porque, cara, os caras vendem com a margem muito baixa. Eles não têm como enfiar margem nesse produto, porque vendem com desconto. Ele não pode oferecer uma estrutura muito complexa. Então é um self-service, né? Um self-service de basicamente de roupa. Então você vê, ó, por essa imagem, que basicamente a gente tem ali um leque gigantesco de roupa que tá lá, tá na prateleira. Você pode encontrar uma peça, ou pode encontrar 5 iguais, ou pode, sabe, tipo assim, não tem atendente ali pra você, pra estar te oferecendo. Cara, você vai lá, procura suas coisas, paga e tchau. É mais ou menos isso, tá? Ele fala aqui, ó, um formato self-service, né? Ele bota aqui já. Os caras leram minha mente, pô. Os caras leram minha mente. O cara aqui, eu nem tinha chegado ali ainda. Os caras... Vamos lá. Visible and accessible retail locations at high traffic intersection. Então ele coloca ali lojas de lugares visíveis, acessíveis, varejo, onde passa muito trânsito, né? Intersecção de muito trânsito. Localizado em mercados com uma grande proporção de pessoas com boa renda. A maior parte da população, 70%, é mulheres, né? Que compram para elas mesmas ou para a família. Aí tem, ó, want a bargain versus need a bargain. Então tem uma diferença muito grande entre eu quero uma barganha e eu preciso de uma baganha, né? Então, muito ali da pessoa que compra na Ross é muito essa ideia, né? Eu quero uma baganha, eu want a bargain, eu quero comprar uma coisa na barganha, uma coisa barata. É aquela sensação que você está tirando uma vantagem, você está comprando algo descontado, algo muito bom, você está tirando proveito, que quem está saindo ganhando é você, não a loja, tá? É essa sensação que comprar na Ross te dá. Aí tem aquela parte de Treasure Hunt que eu havia falado para vocês, que basicamente o cara fica em busca do tesouro para achar uma roupa que ele goste, que seja melhor para ele, enfim. Os customers, né, ou seja, os consumidores principais, né, os cores que estão sempre ali visitando, na média, vão de 2 a 3 visitas por mês para sempre estar procurando aquela barganha, né? Isso reflete a estratégia de business dele, e aí inclui ali que eles atingem, né, engajam os consumidores com um mix de vários canais, televisão, digital, social media, rádio, etc. Essa de discounts é uma nova, essa que eu não cheguei a conhecer quando eu fui lá, foi lançada em 2004, Easy to Open Shop Store, então algo que ali papum, mais simples. É que a gente tem um resultado. Eu não vou olhar muito para esse resultado aqui, eu vou olhar mais para o resultado do Fundamentei, que está atualizado. A gente tem número de vendas absurdo, né? Os caras vão uma taxa de crescimento ali de 7% ao ano. É aquele famoso, vai, devagar e sempre, devagar e sempre, devagar e sempre. Meu baqueado aqui pelo Covid, mas porra, também todo mundo foi baqueado pelo Covid, basicamente. Tirando 2020, né, que não foi reportado, e 2022, um same-store sales ali, né, vendas de mesma loja de 5, 3%, legal. Lucro por ação crescente, margem EBIT bem em linha, um potencial de crescimento absurdo, né, no 2025, é o que a gente está tendo agora, vamos ver se isso dá certo, mas tem um ponto importante, e aí tem pagamento de dividendos, tá? Se a gente for olhar aqui os números um pouquinho da Ross, trazer aqui no trimestral, na verdade eu queria mostrar o anual primeiro, que a gente vê que a Ross deu quase nada de lucro aqui em 2020, 2021, né, essa questão do Covid, mas basicamente a gente vê que cara, é uma empresa bem tranquila, né? A gente já viu o Kager ali, mas pô, basicamente, ó, 6,7 de receita, EBITDA crescendo 5,5, lucro subindo 8,1, então tem alavancagem operacional. É uma empresa ali, né, tem dívida líquida aqui, tem dívida líquida EBITDA muito baixa, né, tem uma dívida líquida, só que provavelmente essa dívida deve ser de lease, né, seria que tem aqui, como stock, treasury stocks, e aí a gente vê que 61% da dívida dela vem de arrendamento, de aluguel, né, então é uma dívida que não é dívida, né, se a gente olha para ver, né, então 60% dessa dívida aqui, ela entra como lease, né, ela entra como aluguel. Então, assim, a empresa mal tem dívida, né? Essa dívida dela foi o que a gente viu no IFRS, né? Já tem um tempo que desde 2019, 2020, né? O IFRS 16, a gente já colocou o custo do aluguel, ele entra como dívida, não entra mais nas despesas, então ele passa a ser uma dívida. Quem é aluno do IZT já sabe disso, já está ciente disso aqui. Mas, enfim, a maior parte da dívida não é dívida, é aluguel. Entendo, 61% ali é aluguel, não é uma dívida, né? Assim, cara, números muito bons. O negócio, de fato, opera com uma margem
margem mais baixa mesmo, né? Pedro, por que o negócio opera com a margem mais baixa? Porque ele já opera num desconto, né? Ele já tem que ganhar uma margem em cima do desconto que ele dá. Então, assim, bem tranquilo, a margem na casa dos 10%. Fluxo de caixa ali é ajustado pelo Stochastic Based Compensation. Se você não sabe o que é Stochastic Based Compensation, tem um vídeo recente sobre isso, esse é um indicador bem importante, você precisa saber, tá? É remuneração baseada em ações, tá? Então, preste atenção nisso. 4% só, então bem em linha. Gera caixa, pagamento de capex, sobra dinheiro, aumento de lucro por lucro líquido diluído ali por ação. Então, cara, empresa bem redondinha, bem voltada ali pro longo prazo, acho bem interessante ali. Nota 4 aí, para dar para ela, tá? Eu queria trazer só esse comentário aqui, deixa eu até botar a tradução aqui para ficar mais fácil para vocês. Aqui a gente tem basicamente o report que saiu, né, do primeiro trimestre, vou colocar aqui em português, ó. Então, beleza, nas 13 semanas encerradas em 3 de maio de 2025, beleza. Apesar do início mais lento de temporada, vindo de primavera em fevereiro, nosso desempenho mensal de vendas melhorou acentualmente mês após mês, no restante do trimestre. No primeiro tri, as vendas de lucro apresentaram desempenho acima da expectativa, enquanto a margem operacional 12.2 permaneceu estável em relação ao ano anterior. Pagamento acionista não interessa, vamos lá. Olhando para o futuro, né, a incerteza macroeconômica e geopolítica, né, a questão do Trump, etc., persiste principalmente devido à inflação prolongada também e a evolução de políticas comerciais, a questão do Trump, como eu havia dito. Embora importemos diretamente apenas uma pequena parte das nossas mercadorias, dado que boa parte eles já compram no próprio Estados Unidos, mais da metade dos produtos que vendemos são originários da China. Então, por mais que ele compre produto da Nike, da Náutica, da Polo Ralph Lauren, os caras que vendem da Polo Ralph Lauren e da Náutica, eles compram da China. Então, consequentemente, sobe o preço dos produtos da Nike e aí, consequentemente, vai ter que subir um pouquinho da Roche também, né? Enfim, você tem que ter esse repasse de preço, obviamente. Dessa forma, prevemos uma pressão sobre nossa lucratividade caso as tarifas permaneçam em níveis elevados. Isso se eles não repassarem o preço, provavelmente não vão repassar o preço para o consumidor. Dada a natureza viável dos anúncios de tarifas, estamos apenas fornecendo uma perspectiva para o segundo trimestre nesse momento e retirando nossa projeção anual de vendas e lucros fornecida anteriormente. Então, basicamente, para as 3 semanas que terminam em 2 de agosto de 2025, as vendas comparáveis de lojas estão projetadas para permanecerem estáveis, acima do ganho de 4% no segundo tri. Ficou meio confuso essa tradução, meio ruim. É que basicamente eles dizem que toda a projeção do guidance, né, para 2025 eles não vão manter e o que de fato vai ser mantido vai ser uma projeção para o próximo trimestre. Então eles vão tirar a projeção para o ano inteiro e vão deixar só a projeção para o trimestre. Isso devido ao aumento de incerteza. E aí o mercado não tem dó, né? Se a gente olhar aqui a cotação da Ross no último mês, a gente vê que a Ross ela caiu ali 10%, né, do dia 22 para o dia 23 depois que soltou esse resultado, esse anúncio. Simplesmente porque tem uma projeção de dificuldade maior, tá? Então é uma empresa boa que está sendo ali afetada, batida por problemas geopolíticos, né? A gente tá vendo, né, sofreu essa breve pressão aí, mas é uma boa empresa. Assim, o que eu penso muito legal da Ross. O cara vai comprar roupa de academia. Ele quer roupa da Nike, só que como a inflação americana tá alta, as coisas estão aumentando de preço, tudo mais apertado, o cara provavelmente não vai querer comprar na Nike, mas não é que ele compra na Nike, ele compra na Ross. Então, essa foi uma sacada que eu vi depois da pandemia que me fez olhar com muito carinho para Ross e para os seus pares, né? Que aluno do IZT já conhece quem são os pares dessa empresa. Eu olhei com muito carinho para Ross pensando nisso, porque, cara, assim, o cara quer comprar Nike, mas o cara não tem dinheiro para comprar Nike porque tá muito caro, a inflação tá alta, tarifa com a China. O cara pode comprar a mesma Nike na Ross, não é igual, mas, cara, se ele quer comprar roupa, ele pode dar Nike, ele pode comprar lá. Não vai ser igual, mas ele consegue comprar. Então, foi uma das sacadas que eu gostei muito de olhar a Ross, né? Gosto da empresa, nós tá 4 aí, acho excepcional. O mercado bateu bastante no último trimestre nela, mas continua sendo uma boa empresa aí, acho uma empresa assim, sem problemas nenhum pro longo prazo, se continuar da forma que tá. Se aprender alguma coisa nova, já deixa o like, se inscreve no canal, like bem dado alimenta, algoritmo bom, isso me ajuda a continuar trazendo conteúdo como esse, a fazer essas pesquisas, a trazer os números, contar a história da empresa para você, como funciona, isso leva tempo, isso não é fácil de se fazer, então valoriza um pouquinho o trabalho, né, de quem tá aqui te ajudando a produzir, a evoluir como investidor, deixa o like, se inscreve no canal, se é investidor top, tenho certeza que lá no começo você já fez isso, então quero saber se você já conhecia a Ross, se você já investe nela, bota aqui no comentário, se você não conhecia, o que é que você pensa dela, vai investir, gostou, quero saber um pouquinho mais de vocês, e é isso, é só o começo, até o próximo vídeo.